Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar, irmãos, dos projetos humanos e do projeto de Deus, tá bem, irmãos? São projetos diferentes, né, irmãos? Mas que, na verdade, para o cristão, tem que ser um só. Então, o nosso projeto deve ser o projeto de Deus. Nossos planos devem ser os planos de Deus. E aí as coisas dão certo. Do contrário, irmãos. Do contrário, dá errado, né? Abrindo nossas Bíblias em Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 4, o versículo 13, irmãos. Aqui o título: a falibilidade dos projetos humanos. Aí diz aqui no versículo 13: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveríeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é o que, irmãos? Maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, aqui Tiago ele fala, né, irmãos, dos projetos humanos, e muitas vezes nós estamos no meio disso. Nós muitas vezes planejamos tantas coisas, e temos uma confiança naquilo que nós planejamos. E a gente pensa, bom, vou fazer dessa forma, vou fazer assim, assim, e vai dar certo. Né? E como esse homem aqui, né? Ele diz, ó, vou para tal cidade, lá eu vou contratar, eu vou passar lá um tempo, eu vou contratar, eu vou ganhar, vai dar tudo certo. Só que, primeiro, ele não sabe se esse plano aí é um plano de Deus também para a vida dele, ele não sabe se ele vai estar vivo até lá, então ele não sabe de nada, irmãos. E nós também não sabemos de nada, nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos, nós não sabemos se aquilo que nós estamos pensando nesse momento, estamos querendo nesse momento, é o que Deus quer. Por isso nós devemos estar muito atentos, né, irmãos, em oração, muito atentos à palavra, atentos a tudo que acontece ao nosso redor, porque muitas vezes Deus fala conosco, né, irmãos? Ele nos alerta, por muitas vezes, de muitas formas, e se nós não tomarmos cuidado, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos sentir a presença de Deus, Ele falando conosco, irmãos. E aí podemos partir para esse caminho, de ter projetos, ter planos, que confiamos que vai dar certo, achamos que vai dar certo, e colocamos ali a nossa esperança, colocamos ali o nosso empenho, a nossa força, e muitas vezes dá errado, sai totalmente ao contrário. E quando acontecer, como nós devemos nos comportarmos? Essa que é a questão. Porque muitas vezes a gente vai planejar algo, vai dar errado, e muitas vezes, se a gente não toma cuidado, a gente põe a culpa na conta de quem, irmãos? De Deus, não é? É. Mas na verdade, não. Na verdade, o erro de projeto foi nosso. Porque a partir do momento, irmãos, que nós, como cristãos, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, cuida da minha vida. Senhor, que o seu plano seja fundamental, seja o que vai acontecer comigo mesmo. A prioridade, e não o meu, né? Que a prioridade seja o seu plano, não o meu. Que a prioridade seja o seu projeto para a minha vida, não o meu. E aí as coisas vão, irmãos. As coisas fluem. Do contrário, fazemos plano e as coisas acontecem errado muitas vezes, não dá certo. E a gente fica frustrado. Por quê? Ah, eu planejei, eu me empenhei, eu me desgastei com isso e agora deu errado. Não é? Mas não, é que o projeto foi errado. O projeto não era o projeto de Deus. E o que ele quer para nós? Qual é o projeto de Deus, irmãos? Qual é o plano de Deus para nossas vidas? Primeiro, a salvação, né, irmãos? A salvação é fundamental. Então ele quer para nós salvação. Ele quer para nós libertação. Ele quer para nós liberdade, irmãos, liberdade. Então, tudo que nós fizermos que for interferir nisso daí, irmãos, está errado. Se os nossos planos interferir na nossa salvação, quiser interferir na nossa liberdade, quiser interferir na libertação, está errado. Né? Está errado, não é projeto de Deus. E aí vai ser frustrado, irmãos. A menos que a gente siga por conta própria, né? Siga por conta própria e quebre a cabeça lá na frente, né? Vamos voltar um pouquinho aí, irmãos, em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, irmãos, no versículo 13. Aqui a parábola do rico insensato, irmãos. E disse-lhe um da multidão, quer dizer, um da multidão falou com Jesus, né? Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo o que, irmão? A herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, esse homem, na hora que ele encontra Jesus, ele fala mestre, quer dizer, ele reconhece Jesus como mestre, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que passa algo espetacular que era a palavra, irmãos. Então, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus fala, quem me pôs para resolver essas coisas? Quem me pôs? Aí ele diz aqui, ó, versículo 15, ó, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco,
esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com quem, irmão? Para com Deus. Então nós temos que ser ricos para com Deus. Aqui está falando, irmãos, de riqueza, de dinheiro. Então esse homem aqui, ele tinha uma empresa, ele tinha um galpão gigantesco lá, mas ele tinha muitos produtos lá, e aquele galpão que ele tinha não armazenava tudo aquilo. Ele foi lá e derrubou tudo e fez outros maiores, né, irmãos? Para recolher tudo que ele tinha. Ele falou: agora eu estou bem. Agora eu vou poder descansar, agora eu vou folgar, agora eu vou curtir, agora eu tenho riqueza, eu estou bem agora, estou tranquilo. Mas esse era o plano dele, esse era o projeto dele. E Deus está dizendo: esse não é o meu projeto. Então o projeto que você traçou, aquilo que você fez, foi para a sua vida aqui na terra. O meu projeto não é esse para você. O meu projeto é celestial para você. O que eu estou pensando é no seu bem espiritual, não é no material. Eu estou pensando na sua salvação, na sua libertação. E você está preocupado em ter riquezas nesse mundo. E quando se fala em riquezas, irmãos, não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. É status, é tantas coisas que o ser humano tem como riqueza. E tem outras coisas tão valiosas quanto o dinheiro. Uma delas, por exemplo, irmãos, é o nosso tempo. O nosso tempo é precioso. A palavra fala que nós temos que remir o tempo. Por quantos dias são maus? O que é remir? É aproveitar cada minuto, cada segundo. É você aproveitar ao máximo o tempo que você tem, porque os dias são maus. E quando nós pegamos o nosso tempo, com o que nós gastamos o nosso tempo? É como se fosse o dinheiro. Então, se eu quiser ganhar dinheiro nesse mundo, para que é o dinheiro desse mundo? É para eu gastar nesse mundo. Aí eu pego o meu tempo e gasto com o quê? Aí que é a questão também, irmãos. Porque eu posso gastar o meu tempo com as coisas de Deus e posso gastar o meu tempo exclusivamente com as coisas terrenas e não sobrar nada para Deus. E aí eu estou adquirindo riqueza para quê? Eu estou adquirindo riqueza para onde? É para esse mundo. Porque se eu pego o meu tempo e eu gasto tudo com o mundo, aí o Senhor olha e fala assim: mas não é esse o plano que eu tenho para você. Não é esse o projeto que eu tenho para você. Esse projeto seu é falível. Esse projeto seu, ele vai acabar. Ele vai ser aniquilado. É a falibilidade, irmãos, dos projetos humanos. Então, tudo que nós projetamos esse mundo, tudo que nós calculamos esse mundo e nós fazemos planos, vão passar. Tudo vai passar. Mas as coisas de Deus não passam. Então, ele está dizendo aqui: olha, louco, esta noite pedirão a tua alma. Quem que vai pedir, irmãos? É Deus que vai pedir? É o Pai que vai pedir? É Jesus que vai pedir? Aqui o próprio Jesus está dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Então, Jesus, ele, sendo Deus, ele veio a esse mundo, irmãos, e ele deu a vida para pagar o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Para quê? Para sermos livres. Sendo livres, nós poderíamos seguir após ele. E para seguir após ele tem uma regra: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então nós temos essa liberdade de negar a nós mesmos, tomar cada dia a cruz e seguir após Jesus. E o diabo não pode barrar, ele não pode barrar. Só que todas as vezes que eu deixo de seguir após Jesus e eu sigo segundo os meus projetos, automaticamente eu estou dando brecha para o diabo operar na minha vida. E eu estou adquirindo riqueza para esse mundo, para essa vida. Só que a riqueza para essa vida, irmãos, ela não serve para a vida celestial, ela não serve para a vida eterna. Então vai passar junto com esse mundo. E aí, amanhã pedem a minha alma. E o que eu tenho preparado? Para quem será? Se eu tiver preparado riquezas diante de Deus, muito bem, irmãos, muito bem. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Esse corpo aqui vai passar, mas o meu espírito, a minha alma está salva. Agora, se eu conquistar, granjear as coisas dessa vida e me esquecer daquilo que é precioso, irmãos, automaticamente eu estou perdido. Então, o nosso tempo, irmãos, é precioso. Outra coisa preciosa é o nosso coração. O nosso coração está à disposição de quem? O nosso coração está à disposição de Deus para receber a boa semente, e essa semente vai frutificar nele, vai produzir frutos, ou o nosso coração está à disposição das coisas dessa vida? Porque onde estiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. O nosso coração vai acompanhar aquilo que é importante, irmãos. Se a palavra for um tesouro para mim, o meu coração vai estar lá. Se as coisas dessa vida for tesouro para mim, o meu coração vai estar lá. Se a maior riqueza, se a maior riqueza for alguém, for algo, o meu coração vai estar lá. Então, a nossa maior riqueza tem que ser as coisas celestiais, irmãos. Para o nosso coração estar protegido. O nosso coração está protegido. Então ele diz aqui, ó, versículo 20, né, ó, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Nós temos que buscar, né, irmãos? Cada dia ser rico para com Deus. Vamos lá em Provérbios, irmãos. Lê um versículo lá em Provérbios, no capítulo 4, irmãos. Vamos ver o versículo aqui para a gente não ler muito aqui. Versículo 14, irmãos. Versículo 14. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Aqui Salomão, ele dá um conselho, né, irmãos? Salomão, ele não tinha sabedoria do alto, ele não tinha Espírito Santo. E o que acontece muitas vezes, né, irmãos, é que ele tinha sabedoria terrena para poder
conduzir o povo, foi isso que ele pediu. Pediu sabedoria e ele recebeu, para poder orientar o povo no caminho certo, não é, irmãos? E muitas vezes, se a gente pegar o que ele disse, irmãos, e pensar que nós temos uma palavra verdadeira, e a gente olhar para as orientações que ele deu, condiz com aquilo que nós devemos seguir. Então, vai ver um exemplo aqui, ó, no versículo 14, ele diz assim, ó, não entres na vereda dos ímpios, quer dizer, não entre no caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Isso é bom ou é ruim, irmãos? Isso é bom. O Evangelho diz que deve ser dessa forma. Nós não podemos seguir o ritmo do ímpio. Nós não devemos seguir no caminho, no curso do mundo. Temos que nos desviar. Versículo 16, ó. Pois não dormem se não fizerem o mal. Aqui o ímpio, né? Não dorme se não fizer o mal. E foge dele o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é uma verdade, irmãos. Então o que acontece? O cristão, ele segue no caminho da verdade, ele segue após Jesus e ele vai sendo limpo a cada dia. Ele vai a cada dia sendo mais e mais luz. Mais e mais luz. Então, ele vai deixando os maus costumes, ele vai deixando os vícios, ele vai deixando tudo de ruim que há nele e ele vai progredindo. E cada dia que passa, a luz vai resplandecendo mais na vida dele. O evangelho vai lavando ele. A cada dia, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem, o que, irmãos? Ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, o nosso entendimento, né, irmãos? O nosso entendimento tem que se apartar do mal. Nós temos que rejeitar toda a aparência do mal, irmãos. Temos que seguir adiante na palavra da verdade, né? O evangelho da nossa salvação. E se o conselho que Salomão dá para os homens, né, irmãos? Nós entendemos que temos uma palavra pura e verdadeira. Se a gente seguir por esse caminho, guardando o nosso coração, usando o nosso tempo com prioridade, né, irmãos? E a prioridade é Jesus, a prioridade são as coisas do alto. Se a gente pegar o nosso tesouro, se o nosso tesouro for relacionado a Jesus, irmãos, estamos bem. Vamos conseguir a cada dia vencer as lutas, dificuldades e tudo dá certo. 2 Coríntios, irmãos, vamos finalizar lá? 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 1, irmãos, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz, ó, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão, irmãos? A graça é o favor imerecido. É aquilo que o ser humano nenhum merece e ele vai lá e dá. Então, tudo que Jesus ele dá ao ser humano é a graça, faz parte da graça. Por quê? Porque nenhum de nós merecemos aquilo que ele nos dá de bom. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que nós recebemos do alto, seja sabedoria, seja a inteligência espiritual, seja a paz do alto, seja o escape em meio às tentações, quando vem o escape para nós, nós conseguimos vencer. Tudo isso faz parte da graça. Então não podemos receber essa graça em vão. Por quê, irmãos? Versículo 2, porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia do que, irmãos? Da salvação. Então o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que todos devem se entregar a Jesus. Hoje é o dia que nós temos que buscar. Hoje é o dia que nós temos que nos entregar a Ele. E não podemos estar desapercebidos, irmãos. Estar desapercebido. Tudo nesse mundo contribui para estarmos desapercebidos. Tudo neste mundo contribui para nos prender, para nos enlaçar. Tudo, tudo. Pensem nisso. Tudo contribui para isso. Para nos afastar de Jesus, para nos afastar da sua palavra, nos afastar dos interesses, né, irmãos, do Evangelho. E qual que é o interesse do Evangelho? O interesse do Evangelho é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O interesse do Evangelho é que toda alma, irmãos, todo ser humano venha a conhecer Jesus, venha a se libertar. Esse é o interesse. E qual é o meu interesse? Qual é o interesse dos irmãos? Tem que ser o mesmo. Porque do contrário,
Aí diz aqui, ó, versículo 3, ó, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados em que, irmãos? Nos vossos próprios afetos. Então, esse povo aqui, essa igreja aqui, irmãos, os coríntios, eles estavam mais preocupados com as coisas deles e estavam dando de ombros para aquilo que o apóstolo Paulo orientava, não é, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós, quando ele fala nós, ele está falando dele, está falando dos outros apóstolos, os outros cooperadores ali que também levavam a palavra a eles. Nós damos bom testemunho. Em meio às prisões, em meio às lutas, em meio aos jejuns, em meio a tudo que nós damos bom testemunho. Só que vocês estão estreitados nos próprios deleites de vocês, os próprios afetos. E não está estreitado em nós. Aí ele diz aqui, ó, versículo 13, ó. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele usa aqui algo que foi dito para mostrar para esse povo, né, irmãos, que convém a eles estar estreitados com as coisas de Deus. Isso aqui, irmãos, esse conselho, ele serve para nós. Por quê? Aí podem dizer, ah, mas nós não estamos dessa forma aqui. Hoje não, né, irmãos? Mas e amanhã? Então a palavra ela vem nos orientando a caminhar, a seguir sempre rumo ao alvo, não é, irmãos? Rumo ao alvo, rumo à salvação, rumo à libertação, rumo ao crescimento espiritual, porque da mesma forma que os coríntios aqui, eles estavam nesse mundo, nós também estamos. Da mesma forma que eles, os irmãos verem, ó, aqui no capítulo 10, olha o que eles dizem aqui, irmãos, essa igreja aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10 também. Olha o que eles falam do apóstolo Paulo aqui, ó. Quer dizer, alguém chegou, né, e falou para Paulo, chegou aos ouvidos de Paulo, né, que alguns ali falavam isso dele, né. Versículo 10 diz assim, ó, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra é o que, irmãos? Desprezível. Então, muitos diziam isso de Paulo. Irmãos, nós conhecemos Paulo, não andamos com ele, não vimos ele face a face, mas nós conhecemos as obras dele aqui. O fruto dele está aqui, ó. Pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, o que nós podemos dizer de Paulo? Se eu perguntar para cada irmão, quem foi Paulo? Os irmãos vão dizer, ele foi um homem de Deus, ele foi o maior dos apóstolos, ele foi o que mais trabalhou, ele enfrentou todas as dificuldades, ele foi um homem guerreiro mesmo. Ele batalhou pela fé, ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira. Mas olha o que o povo falava dele aqui, irmãos. Ah, as cartas dele são fortes, mas a presença é desprezível, não é, irmãos? Então, ele, além de levar a verdade ao povo, ele tinha que defender o ministério dele, irmãos. Porque, com certeza, muitos aqui olhavam para Paulo e olhavam para os outros pregadores, os falsos profetas, e os falsos profetas tinham uma aparência muito melhor, né? Muito melhor. Talvez a palavra era muito melhor, né? Talvez eles estivessem até buscando doutores conforme as próprias vontades, né? Então encontrava isso em muitos, mas no apóstolo Paulo eles não encontravam. E essa mesma carta, irmãos, a mesma carta que eles receberam de Paulo é o que nós temos aqui, ó. E nós temos isso aqui como uma riqueza hoje. E devemos seguir, não é, irmãos? Esse conselho, seguir adiante nisso, porque assim nós estaremos seguros. Seguros. Porque nesse mundo, irmãos, esse mundo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar, mas ele tem um poder muito grande. Esse mundo aqui tem um poder de nos segurar, tomar o nosso tempo, tomar a nossa liberdade, tomar aquilo que é precioso diante de Deus, irmãos. Né? O nosso coração,
O nosso coração tem que estar limpo em todo instante, irmãos, para podermos seguir após Jesus, para poder cumprir a sua palavra, cumprir o ministério. Amém, irmãos? Vamos orar? Agradecer a Jesus?